Vamos mudar de assunto agora, falar de um assunto também que preocupa muita gente, né, Stephanie? Pois é, dinheiro, né? Aumento no preço da energia elétrica. A gente teve essa semana essa notícia, né, Leandro Las Casas, e é um aumento expressivo que a gente teve, né? Exatamente, a gente trouxe esses dados aqui no começo, mas acho que é bom a gente entender do porquê que isso aconteceu e explicar também algumas dicas, né, trazer algumas dicas para os nossos ouvintes para amenizar isso no bolso. Nós vamos conversar agora com Hamilton da Costa Lamas, ele é professor extensionista da PUC Campinas, especialista em energia elétrica, físico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e PhD em física pela Clark University, Massachusetts, nos Estados Unidos. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui, agradeço o convite e espero ser útil para vocês. A gente que agradece essa conversa, professor, obrigado aqui por falar conosco. Vamos lá, né, Stephanie? Professor, por que esse problema agora? O que causa essa situação e, consequentemente, esse aumento nas contas de energia do brasileiro? O problema todo é a escassez da fonte de energia. Essencialmente, a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil, ela é feita através das hidrelétricas. E, como vocês sabem, nós estamos num período de seca excepcional no último ano, né? E isso significa que a produção de energia está menor do que a demanda. Então, para ajustar a produção de energia elétrica, o Estado requer o início de outras fontes, normalmente fontes termoelétricas, né, que são mais caras, e então, daí, ocorreu reajuste na tarifa para compensação dos gastos. E há outros meios de produção de energia, professor? Explica isso melhor para a gente. O que poderia ser feito? Bom, existem vários meios de energia, geração de energia, que já são usados no Brasil. Aliás, o Brasil tem uma posição de destaque no uso de energias renováveis, eólicas e coisas dessa natureza, entende? Solar, por exemplo, né? A questão é que a grande demanda ainda, o nível de demanda de energia elétrica ainda é muito alto, e esse percentual, por exemplo, no caso da geração hídrica, é 60% da energia elétrica gerada no Brasil, né? O resto tudo é 12%, 13%, entende? Coisas que já não conseguem atender o pico da demanda. E o que é pior, né? No inverno, o que acontece? A gente termina usando mais energia elétrica, porque o período de sol é menor, né? Então a gente acende a lâmpada antes, né? E também aqueles que têm fontes de energia para aquecimento, por exemplo, que não sejam solares, né? Termina por consumir mais energia, mais eletricidade, né? E aí, professor, resumindo, não tem como não depender das chuvas, portanto, né? Já que é essa dependência desse tipo de produção, né? Fica essa dependência mesmo, não tem jeito. Então, a gente depende muito da chuva, né? E o Brasil, ele tem a vantagem de ter um parque hídrico fenomenal, entende? Tem um parque eólico maravilhoso, mas ainda assim a gente tem momentos, como o de agora, onde a matriz energética, do jeito que ela está constituída, não consegue atender a demanda apenas com as energias renováveis, né? Até porque a hídrica renovável está, né, no seu limite inferior hoje, né? Professor, então, afinal, por que o custo é repassado ao consumidor? Sim, claro, é natural que isso ocorra, entendeu? Os custos, o equilíbrio da balança financeira das empresas é de ser mantido, né? E então esse custo é repassado. Na verdade, não só tem a questão de estabelecer, né, o equilíbrio financeiro das distribuidoras, das produtoras de energia, das geradoras, né? Mas também tem o caráter educativo para o povo, para o povo começar a consumir cada vez menos. Essa também faz parte da equação, né?
Uhum. E como, antes da gente falar de hábitos de economia, né, dicas simples, recomendações para as pessoas adotarem no dia a dia, o que seria o hábito consciente, né, professor, para a gente explicar para os ouvintes, né? Hoje eu acho que a gente teve muito aquela consciência naquela época da crise hídrica, não que a gente não esteja em uma nesse momento, né? Mas naquele período anterior, de alguns anos atrás, as pessoas racionando água, controlando melhor o consumo. Do ponto de vista da energia, não é muito diferente, né? A gente está em inverno, a gente estava falando agora que é complicado fazer esse racionamento, mas isso é necessário, né? O que seria possível de se fazer no hábito diário, assim, de consumo numa casa de um brasileiro médio, por exemplo? Bom, aqui na nossa região, né, o que a gente pode fazer para reduzir o nosso custo? O grande ofensor de consumo é o tradicional chuveiro elétrico, né, seguido pelos aquecedores de água à base de eletricidade, fogão elétrico, micro-ondas, etc. Então, a tentativa é sempre reduzir o uso desses equipamentos o máximo possível, né? Eu aprendi com meu pai há mais de 60 anos. Meu pai andava pela casa, né? E ele vivia apagando a luz, né? Apagando as lâmpadas da casa. E eu nunca entendia por que aquilo, né? Até que o dia que eu comecei a apagar a minha energia. Aí eu descobri, sim, vamos apagar a luz, né? Então, hoje você troca tudo que você puder das lâmpadas incandescentes por lâmpadas a LED, que consomem cerca de 15% da energia de uma lâmpada incandescente. Então, a sugestão essa é a tradicional, né? Você substitui as suas lâmpadas de casa por aquelas com menor consumo. Mas você precisa fazer uma conta também, né? Normalmente essas lâmpadas, não tanto agora, são um pouco mais caras do que as lâmpadas incandescentes. O fato é que a gente nem consegue mais encontrar lâmpada incandescente, né? Então, à medida que você vai substituindo, você vai lentamente percebendo, né, uma redução na sua conta de energia elétrica, né? Banhos mais curtos, se você usa chuveiro elétrico, por exemplo, né? Um banho mais curto, não vou sugerir, põe no verão, não faça isso, no inverno mesmo, a gente tem que ter um certo conforto, né? Então, mas em vez de ficar 10, 15 minutos debaixo do chuveiro, fica 5, né? E isso ajuda a reduzir o consumo, né? Tenta não usar o ferro elétrico é outro equipamento que consome, assim, antigamente você chegava lá no relógio, né, da distribuidora e tinha um disquinho girando, né? E a gente via, quando a pessoa ligava o ferro elétrico e tomava um banho com chuveiro no quente, né? Aquele disquinho parecia um disco voador, parecia que ele ia sair dali voando, né? E o negócio, né, consome pra caramba. E outra coisa, né? Se o fio que você está usando começa a esquentar, você está tendo perda de energia. Ali está consumindo e você não está aproveitando. Então, verifique a sua instalação elétrica, verifique que as tomadas estão todas muito bem ajustadas, né? Você está usando o fio na bitola recomendada, entendeu? Para evitar perda, evitar aquecimento, ok? E agora, na pandemia, temos muitas pessoas ainda em home office, né? Fica ainda mais difícil. Como que a gente pode driblar isso, professor? Minha querida, em home office, você sabe como é que é, né? Por exemplo, eu teria a opção de ligar o ar-condicionado, né, onde eu estou aqui. Eu não liguei, eu botei um casaco. Pronto, já economizo, entendeu? Não fico com aquele conforto, com a camisa manga curta e tal, aquele negócio. Mas, em compensação, veja, um casaquinho por cima, você consegue ficar razoavelmente confortável, né, no seu ambiente de trabalho. É claro que algumas coisas começam a aumentar. Por exemplo, eu preciso ter uma iluminação aqui em home office para falar com vocês, né? Vai além da iluminação tradicional de uma sala de um escritório, por exemplo. Mas isso é mínimo, se você usar lâmpadas de LED, por exemplo, né? Então, não tem, ou então, por exemplo, agora fica esperto, começa, o Estado está propondo aí um uso de reduzido de tarifa em determinados momentos. Se puder ser ajustado, ótimo. Se não puder ser ajustado, aí a gente tem que, né, dançar conforme a música, né? Não tem muita saída, infelizmente, né? O resumo é o seguinte, como diria o meu pai, né? Puxa da tomada. Aquilo que você puder, puxa da tomada, entendeu? E o que você não puder, aí você, né, vai diminuindo o máximo que você puder para manter, né, as suas finanças com a menor, sei lá, o menor ofensor possível, né?
para a gente não ter que gastar tudo em energia elétrica. Sem dúvida, professor. E aí, né, algumas informações circulam, né, boatos às vezes, né, alguns até mitos, né. Nesse caso aqui, não sei se enquadra, imagino que haja algum tipo de prejuízo também, ou de risco, pelo menos, né. Muita gente fala no uso de muitos equipamentos na mesma tomada. Isso gera também um risco, né, não só um gasto, né. Como é que o que o senhor tem a dizer sobre esse hábito, né? Às vezes tem uma tomada só no local, um local com, sei lá, 2 computadores, uma televisão, tudo na mesma tomada ali, naquele equipamento. Como é que isso daí pode ser driblado também e como a pessoa pode lidar com isso? Bom, veja, se você tem uma tomada, você tem que colocar um equipamento, né? Mas é claro, a gente não consegue projetar, né, com tanta antecedência, a gente não vai saber o que vai usar naquela sala e tal, e eventualmente a gente tem tem menos recursos disponíveis. A sugestão é o seguinte: você coloque uma tomada só, usa uma extensão, né? Se você tem que fazer a conta de quanto de corrente, quantos watts, qual é a potência que você vai puxar, e aí você tem que fazer a seguinte conta: o fio que eu tenho na parede suporta isso? Se não suporta, eu tenho que mover de lugar e eu tenho que fazer uma substituição. Recomenda-se, quando você vai usar cada vez mais energia elétrica, que você faça uma revisão na sua malha elétrica dentro da sua casa. Instalações mais antigas, de 30, 40 anos, 50 anos, já deveriam ter passado por várias revisões. Entende? Então, você precisa revisar para saber se a sua instalação está íntegra, se não tem por exemplo, nenhum parafuso solto que prende um cabo no outro. Todos esses mau contatos, isso aí consome energia e você é como se estivesse queimando dinheiro. Entende? Você vai, risca um fósforo e queima a nota de R$5. Então, não use esses artifícios de colocar vários equipamentos na mesma tomada. Coloque com uma extensão com vários, com vários lugares para colocar diferentes tomadas, diferentes flechas, né? Mas não coloque tudo numa coisa só. Tem aquele tradicional Benjamin, T, o pessoal chama de vários nomes, né? Rapaz, aquilo ali não foi desenhado para aguentar, por exemplo, 5 amperes ou 10 amperes, por exemplo, que é como a gente mede corrente, né? E aí o que acontece? Você começa a botar a coisa ali, daqui a pouco você está puxando 20 amperes, o negócio foi desenhado para 10, ele começa a esquentar, né? Se você tocar e estiver quente, cara, para do que você está fazendo e troca. Você está correndo risco. Até do incêndio, né? O que é ruim, né? Porque às vezes começa a derreter lá dentro da parede, você não está vendo, pega um fogo na isolação do fio e aí é ruim, né? E não joga água. Se estiver pegando fogo na fiação elétrica, também não jogue água. Por favor. Isso, entende? Use um extintor. Bom, professor, a gente tem um tempo aí já chegando ao final, mas eu preciso fazer essa última pergunta. O horário de verão poderia ter amenizado esse problema? Então, o horário de verão, ele tradicionalmente, né, no intervalo de um ano, ele economiza de 4% a 5% do total da energia demandada, né? Poderia? Ele poderia. A verdade é que sim, ele poderia. Mas tem outras questões a serem consideradas no horário de verão. Na verdade, você pode ajustar o pico de uso do uso da energia elétrica para aqueles que podem fazer isso. Por exemplo, em vez de tomar o seu banho antes da janta, tome depois da janta. Tome antes de dormir, entendeu? Ou então, em vez de passar o ferro na hora de pico, que a gente já sabe, a hora, um pouquinho antes da janta, um pouquinho do almoço, assim, é a hora de pico, entende? Tá todo mundo usando. De noite TV acesa, aquecedor aceso para não sentir frio e tal. Talvez se usar um aquecedor que não consuma tanto, mas o horário de verão poderia beneficiar. Mas eu não sei se... eu não consigo estimar nesse momento se o custo, que é além do custo financeiro, né, econômico, tem o custo político dessas coisas todas a serem consideradas, né, se não atrapalha mais do que ajuda, entende? Eu, particularmente, gosto do horário de verão, especialmente no verão, porque a gente tem, né, aqui no Sudeste... 8h30, 9h da noite e a gente está ainda, né? Sim, professor. Parece que o dia não acabou. Justamente isso. Muito obrigado, professor extensionista da PUC Campinas, Milton da Costa Lamas. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo de bom, um grande abraço. Muito obrigada, até a próxima.